Olá a todos, eu sou o professor Daniel e serei o professor de História de vocês neste ano. Nesse primeiro ano do ensino médio, vamos começar essa aula com dois conteúdos. Os conteúdos que teremos no semestre, ou seja, até julho, e a introdução à História. Então, aqui é de novo os dois conteúdos que a gente terá nessa aula. Então, começando pelo seguinte, vocês usarão o caderno do aluno que chamará Currículo em Ação. Esse caderno vai ser diferente do que vocês usavam até o ano passado. E também vai ser diferente do segundo e terceiro. Então vocês estão fazendo uma experiência no qual vocês usarão um caderno diferente. A história a partir desse caderno não será mais linear. E sim, nesse caso a gente fará a história de uma forma mais diferenciada. Ou seja, não terá mais pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Não, vai ser uma bagunça disso aí. Então, nesse caso, as funções de aprendizagem 1 que está lá, você vai ver memória, cultura, identidade e diversidade. Aproxima o conhecimento histórico e suas narrativas na origem dos povos do Oriente Médio, Ásia, Europa, América e África. Então, o que é importante aqui? Memória, cultura, identidade, quem eu sou, e diversidade, quem é o outro também. Então, nesse caso, a gente vai ver a história antiga assim. Primeiro os egípcios, os incas e os chineses. Nota que os chineses aqui vão voltar no próximo sessão de aprendizagem. A sessão de aprendizagem 2 vai ser a construção do discurso civilizatório. Calma. Civilizatório. Diferentes contextos e seus dobramentos. Então, primeiro, quem está pregando civilização, qual é o discurso que ele está usando? Porque o outro é tido como não civilizado. Então, tem os dobramentos aqui, principalmente europeus: iluminismo, imperialismo e neocolonialismo. Então, imperialismo e neocolonialismo se relacionam bem no caso de colonizar os países, tanto da África, da Ásia, da América. Então, organização e funcionamento da sociedade na inter-relação, ou seja, como estão ligados entre indivíduo e coletividade a partir das diferentes matrizes conceituais. Etnocentrismo, ou seja, ligado a como você nasceu aqui, a quem você faz parte, cultura, entre outros. Aqui a gente vê a primeira imagem, que é a Inglaterra tentando conquistar vários países. Egito, Índia, Canadá, são só alguns. Malta, que é na Itália, entre outros. A Inglaterra como sendo um grande povo, querendo conquistar todo mundo. E também, cobrindo aqui, a Inglaterra, a Alemanha, um país chamado Prússia, como vão dividir a China. E aqui o chinês reclamando que está dividido. Tem inclusive aqui o japonês querendo também a China, porque o Japão também é uma potência imperialista. Atualmente não, mas já foi bem mais. Essa paisagem inteira, como vocês têm uma foto só, então deixei só ela. Então, as bases históricas dos discursos dicotômicos, ou seja, são díspares, diferentes. São duas formas diferentes. E sua discussão na organização da sociedade contemporânea, ou seja, civilizados e bárbaros, atrás do desenvolvimento, entre outros. Que eu falei lá do identidade, diversidade, e aqui também neocolonialismo, imperialismo. Então, volta de novo aqui. Aqui essas três fotos são bem tensas porque são zoológicos humanos que ocorriam no século XIX. Você pegava uma pessoa de um lugar e levava para outro para ser vista, o que é bem constrangedor vindo hoje em dia, né? Essa será a foto até mais famosa que as outras até. E os segundos são indígenas brasileiros, inclusive, tá? E a 4, as imagens das diferentes suportes: informação, comunicação política e social ao longo das balas históricas. Então, como você vê a imagem? O que ela passa para você? Aqui é um mapa chamado OT. Aqui é um mapa mundo antigo, com no qual tem Ásia, Europa e África. Há um mar aqui chamado Magnofio, que seria um mar Mediterrâneo, e outro mar médio aqui entre a Europa e a África.
aqui seria o Mediterrâneo, né? Então, aqui seriam quatro, ou seja, é uma visão antiga de ver o mundo. Mapa OT. E aqui o mar, oceano. Ou seja, o que era chamado de oceano era um mar em específico. E aqui é um mapa também antigo, um mapa de 1200 e pouco. Isso aqui é antes de Cristo, tá? Então aqui a gente tem a África, a Europa, a Ásia, a Índia separada, local. Mas acho que aqui é não, é a Índia. E aqui o sul da Ásia. Pode notar que é um mundo só. Temos nota aqui embaixo que a gente tem os ventos. E por fim, você pode notar que o mapa da Europa tá direitinho, aqui é a Turquia, tal, tá bem dividido, mas depois pra baixo é só. Pode notar que somente a parte ocupada também na África é somente o norte. Porque na verdade, nessa época, tinham vários impérios africanos. Então, aqui eu introduzi os conteúdos, agora chegou a hora de introduzir a história em si. Então, aqui são três definições de história. Um do dicionário, um de um historiador chamado Peter Burke, que fez o livro escrito da história, e o outro é o Mark Bloch, outro historiador chamado com esse nome, que fez a apologia da história. Então, vamos começar pelo dicionário. História é uma palavra com origem no antigo grego, termo grego historie, que significa conhecimento através de investigação. A gente vai ver isso aqui depois. A história é uma ciência que investiga o passado da humanidade, até porque não tem como investigar o futuro, né? A não ser que você saiba prever o futuro. Seu processo de evolução. Evolução é meio ruim de usar em história porque nem sempre as cidades evoluem, tá? Elas podem subir e de repente descer. Tendo como referência um lugar, uma época, um povo ou indivíduo. Quando você investiga somente um indivíduo, é uma bibliografia. Uma biografia, você vai falar da pessoa, do Ayrton Senna, que é aquele piloto, ou de um jogador de futebol, você vai falar só dele. Você vai falar de um povo, os gregos antigos, o Antigo Egito, uma época, o fim do século XIX, um lugar, o Brasil mesmo. Então, são várias formas de investigar a história. Aqui, história, tá? Depois, Peter Burke história inclui todo o traço e vestígio de tudo que o homem fez, ou pensou desde seu primeiro aparecimento da Terra. Ou seja, o homem surgiu na Terra, até lá vai ter todo vestígio, que é bom destacar essa palavra. Ó. As pessoas deixam rastros. Então, com rastros você consegue ser um historiador. Também você vê isso na próxima PowerPoint, no próximo slide. E é o Mark Bloch mais econômico. A história é a ciência que estuda o homem no seu tempo, ou seja, onde você está hoje? O que é que vem atrás de você para te trazer até aqui? Então, é isso que o Mark Bloch vai investigar. Então, aqui a gente vê o ofício historiador, baseado no livro do Mark Bloch, tá? Apologia da História. Então, a gente vê primeiro história. Qual é o significado da palavra história? Você tinha para baixo? É o conhecimento como investigação. Vamos voltar lá. Conhecimento através da investigação. Então, você vai investigar. Vai ser tipo o quê? Quem que investiga? Detetive. Então, você vai buscar conhecimento no passado como investigação. Então, na outra setinha, você vai procurar o que? Fontes históricas. Fontes históricas é tudo aquilo que de vestígio que foi dado. Então, pode ser qualquer coisa. Uma pintura, um espelho, algum equipamento. Qualquer coisa pode ser fonte de uma fonte histórica. Então, isso é um rastro. Você vai lá e vai falar com o arqueólogo o que ele achou. A partir do que ele achou, a gente vê os vestígios. Para quê? Para reconstruir o passado. Então a gente vai procurar os vestígios para achar o que tinha no passado de importante. E refletir o presente. Porque a gente vai pegar o passado e ver como a gente chegou até aqui agora. Então, reconstruindo o passado, você vai ver o que está errado no presente e o que está certo no presente. E reconstruir o passado. Então, aqui tem a fase do Mark Bloch também que eu falei no livro anterior, Apologia da História. São os homens que a história quer capturar. Quem não conseguir isso não será apenas, no máximo, um serviçal da erudição, ou seja, vai seguir somente o que os caras da faculdade querem.
da academia. Já o bom historiador se parece com o ogro da lenda, onde fareja carne humana sabe que ali está sua casa. Ou seja, o ogro da lenda vai ver onde tem carne humana, vai saber que ali está a casa. E aqui tem uma fonte histórica. Aqui é um quadro feito por... Ixi. Aqui é um quadro mostrando o ogro como um personagem gigante, tá? Vendo as criancinhas. Isso aqui é de um livro de histórias infantis. Geralmente histórias infantis antes eram mais cruéis, tá? Os contos de fada. E eu podia colocar o Shrek aqui, mas vocês sabem, né? Que ele também é um ogro. Então, são dois tipos de fontes históricas: as materiais e as imateriais. Material: as moedas que eu usava antigamente, um ferro de passar roupa a carvão e um ostracon. Um ostracon o que é? Quando a pessoa vivia na antiga Grécia, ela podia ser expulsa de lá. Então, a pessoa pegava um pedaço de vaso quebrado e colocava se a pessoa seria expulsa ou não. Se tivesse mais pedaços de vaso com escrito ostracon, seria expulsa da cidade grega. E obras de arte aqui, ó. Aqui no caso são duas coisas. A lá são uma Campbell's, que é americana. Bastante sopa de tomate, vocês podem ver. As de vegetais, né? E aqui é uma obra do artista Andy Warhol. No caso que ele é da pop art, ou seja, uma arte que buscava reproduzir a arte do dia a dia da cultura pop nos quadros. E tem as fontes materiais. Os discursos, no caso Martin Luther King, e uma avó contando para o neto a história. Ambos os casos são fontes materiais porque não estão escritas, mas você pode transcrevê-las para vocês. E no caso Martin Luther King, ele ficou famoso por I Have a Dream, ou seja, eu tenho um sonho. Então na próxima aula a gente vai ter a situação aprendizagem 1. Memória, história. Por que memória é importante para a história? Como a gente vai saber o que é importante se uma pessoa não tem memória, se um povo não tem memória? Por hoje é só. Muito obrigado e aguardo vocês no próximo.